E a gente também fala de números e quase um balanço de prévia operacional da Raízen. O resultado veio abaixo do esperado pelos investidores. Os analistas ficaram decepcionados e as ações da empresa operam em queda nesta tarde, estão caindo perto de 3% no pregão desta sexta-feira. Para entender o cenário relacionado à Raízen, a gente conversa agora com Ítalo Bertão Filho, repórter do AgFeed. Ítalo, boa tarde. O que decepcionou o investidor? Boa tarde, Naka. Boa tarde aos telespectadores da CNN Money. Pois é, o que decepcionou os investidores foi os resultados preliminares aí da Raízen, que é um gigante do setor sucroalcooleiro. A companhia encerrou a safra safra de cana com uma moagem total de um pouco mais de 78 milhões de toneladas. Isso é igual a uma redução de 7% em relação ao período anterior, em relação à safra anterior. Dessa forma, o volume de matéria-prima que é processada pela Raízen diminuiu 30% no período, passou de 1 milhão para 700 mil toneladas. A companhia disse que a queda esteve relacionada ali à menor disponibilidade de matéria-prima sob influência do déficit hídrico, seca, isso aqui quer dizer seca, e queimadas que afetaram a safra, lembrando que a Raízen foi uma das empresas mais afetadas pelas queimadas que atrapalharam, atingiram bastante ali a produção do interior de São Paulo e também em outras regiões do Brasil, mas no interior de São Paulo a gente está falando de cana, bem ali quando a safra estava transcorrendo. Por causa dessa menor disponibilidade de matéria-prima, as vendas de açúcar e etanol também caíram no ano passado. E os resultados financeiros, os resultados da safra, na verdade, frustraram algumas instituições do mercado financeiro. Foi o caso do Citi. O Citi esperava uma moagem menor do que inclusive foi registrado pela Raízen nesses números preliminares, só que esperava vendas mais altas no açúcar do que a companhia apresentou. Por outro lado, eles esperavam menos vendas no etanol, mas esperavam mais vendas no açúcar. E, no fim, acabou que não atingiu aí a previsão do Citi, que é uma instituição super importante do mercado. Lembrando que a Raízen vem passando por um processo de mudanças após a chegada de um novo CEO, o Nelson Gomes, que entrou para o cargo em outubro no lugar do Ricardo Mussa. A companhia vem acumulando aí prejuízos, a dívida líquida cresceu bastante. Ali no terceiro trimestre de 2025 tinha crescido mais de 22% em um ano. A alavancagem também cresceu, a Raízen, uma empresa que está passando por bastante desafios. O Nelson Gomes chegou já com um mandato bem expresso, ele congelou os investimentos que a Raízen estava projetando fazer ali para o desenvolvimento do etanol de segunda geração, que é tido como etanol sustentável, né? O etanol por si só já é um biocombustível, mas o etanol de segunda geração é uma alavanca importante para a descarbonização. E a Raízen previa 20 unidades produtoras de etanol de segunda geração de pé até 2030. 4 plantas estão garantidas, do resto, provavelmente, talvez nem saia do papel ou fique para um segundo momento. O próprio Rubens Ometo, né, que aí é um dos grandes nomes por trás da Raízen, disse que a empresa está apanhando e pagando por isso, palavras dele, aqui eu estou citando ele, palavras dele, em relação ao etanol de segunda geração. A Raízen também está vendendo ativos. 3 usinas da Raízen no Mato Grosso do Sul teriam chamado a atenção da Ativos, que é uma outra grande empresa aí desse setor, é uma investida do Fundo Soberano de Abu Dhabi, o Mubadala Capital. No fim das contas, Naka, os números eles reforçam esse momento desafiador que a Raízen enfrenta. São prejuízos persistentes, são dificuldades operacionais, tem uma revisão importante aí de estratégia com a nova gestão. O mercado financeiro ainda espera respostas mais concretas. Alguma coisa pode vir já aí na divulgação dos resultados do fechamento do ano safra, que deve acontecer no próximo dia 13 de maio. Até lá, o investidor segue desconfiado. Eu dei uma olhadinha aqui antes de entrar na CNN Money, continuava caindo, um pouquinho menos em relação aos 3% que você comentou, né? Estava
perto de 2% de queda, ainda assim mais que o Bovespa hoje, por exemplo. Agora, neste momento, Ítalo, Raizen PN está caindo 3,24% a R$ 1,79. Ítalo, obrigado pelas informações, bom fim de semana. Igualmente, Naka, obrigado. Abraço.